dar continuidade ao nosso estudo, né? Curso de capacitação de obreiros aprovado. Hoje iremos falar sobre determinação na vida do obreiro. Determinação na vida do obreiro, na página 13. Para o líder, o ser determinado faz com que este não tenha receio em executar seus planos. Ele deve possuir determinação para fazer a obra de Deus, para corrigir os problemas na igreja, para iniciar trabalho e tudo quanto mais for possível, nunca desistir. Amém? Então, a determinação é algo, assim como todos os outros estudam, a visão, né? Toda a influência, são tudo requisito necessário na vida de um líder. O líder, ele precisa aprender a ser determinado, ele precisa aprender a saber o que ele quer e correr atrás disso. Amém? Ele precisa ter no seu coração uma determinação. E uma das determinações fundamental, né, para o obreiro, ele ter uma atitude, né, fundamentada na palavra de Deus, que Cristo declarou lá em Marcos 10:45, queria que a gente lesse lá. Ou na nossa apostila também tem a mesma passagem, Mateus 20:28. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre você, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Amém? Então aqui vemos que Jesus, ele acaba declarando um dos princípios, né, da sua vida, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O cristão, ele deve ter isso no seu coração, deve ter essa atitude, essa prontidão para servir. Se ele quer ser alguém importante no reino de Deus, Jesus fala que alguém importante no reino do céu é aquele que se diminui, é aquele que serve, é aquele que está sempre pronto a resolver problemas, sempre pronto a poder ajudar os outros. Então Jesus declarou: no mundo é diferente. No mundo as pessoas buscam as hierarquias, né, em serem conhecido, famoso, importante, serem pessoas que venham ter bastante privilégio e pessoas ao seu serviço, né? Porém, no reino do céu, Jesus declarou que não é assim. No reino do céu é diferente. Jesus está falando que para você ser importante, para você ser conhecido, amém, no reino do céu, é necessário você aprender com o Filho de Deus, com Jesus, a servir. Então o cristão, se ele quer se envolver na obra de Deus, ele precisa saber que ele está vindo aqui para servir, não para ser servido. Então ele deve dar exemplo na sua vida, ele deve ter essa disposição. E essa disposição que eu digo é uma luta entre a vontade de Deus e entre a nossa natureza, entre a carne. A carne, ela não quer servir, a carne, ela não quer trabalhar, a carne, ela não quer ajudar, né? A carne, ela quer do bom e do melhor, né? Ela quer ser servida. Agora o cristão que ama o Senhor, que olha para os pés de Jesus, olha para os passos de Jesus e quer imitar, quer aprender, ele vai fazer que nem Jesus, ele vai ter prontidão para servir. Amém? Então, em primeiro lugar, ser servo de Deus, né? Ser um obreiro de Deus, ser um ministro do evangelho de Deus, você precisa saber que você precisa estar pronto para servir. Amém? Pronto para servir, é o que vemos que Jesus tinha. Bem? Jesus tinha muito bem definida a sua missão e totalmente determinada para executá-la. Ele estava determinado a executar, ele veio para servir, amém? João 10:33, está escrito assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passaste por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Necessitamos estar determinados a não parar, não desistir por nenhum obstáculo. Temos que manter sempre a determinação e o bom ânimo, amém? Então, a luta, a adversidade, Jesus está declarando: no mundo tereis aflições,
Amém? Deus está chamando e Ele está falando que você vai enfrentar adversidades. Deus está chamando e está dizendo que você vai enfrentar obstáculos. Deus está te chamando, está aqui te alertando que você vai ser testado, vai ser colocado à prova. Mas Ele declarou assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer que nós também vamos vencer, desde que você tenha bom ânimo, desde que você não deixe, amém? Não deixe as lutas, não deixe as adversidades, não deixe nada roubar o teu ânimo, nada roubar a tua força, nada roubar a tua determinação em cumprir a obra, em cumprir o chamado. Amém? Você está entendendo isso? Então, o servo de Deus, ele precisa estar determinado. Estou determinado a ir para a casa de Deus. Amém? Mas aí vem as lutas, né? E de repente chove, e de repente fura o pneu da bicicleta, e de repente a pessoa que ia passar na tua casa te liga e fala: não vou mais poder tirar carona. Mas se você for determinado, você vem. O que é que vai te impedir? O que é que vai roubar, amém, a tua vontade de vir adorar ao Senhor, de vir a servir ao Senhor? Então as provas, elas vêm para mostrar o quanto determinado você está, o quanto você vai realizar algo do Senhor, sem olhar para trás, sem desanimar, sem desistir, sem se lamentar, sem murmurar. Deus quer que você seja determinado. Mas para você ser determinado, você precisa saber: eu tenho que vencer as dificuldades e eu não posso perder o bom ânimo. Amém? O bom ânimo vai fazer você vencer todo tipo de adversidade, todo tipo de obstáculo. Glória a Deus? Glória a Deus. Agindo desta forma, o Senhor fará o nosso caminho prosperar e seremos bem-sucedidos em nossa liderança. Lá em Josué capítulo 1, aqui na nossa apostila, Josué capítulo 1, versículo 9, se não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Então Deus, ele está falando que ele não poderia se espantar, que ele não podia desistir, que ele deveria ter bom ânimo, que Deus determina para ele ser forte, ser corajoso. Enfrente o que tiver que enfrentar, não desista. E a Bíblia diz: então somente farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, para você ser bem sucedido, para você prosperar no seu caminho, para que a obra de Deus prospere, amém, aquela que Deus colocou para você realizar, você precisa estar determinado, você precisa ter bom ânimo, amém, precisa ter bom ânimo, precisa ter disposição, precisa ter coragem. Pense um atleta se ele não estiver animado, pense um atleta se ele não estiver com disposição de treinar, né, de se esforçar, de superar os obstáculos, ele não vai chegar, ele não vai alcançar a premiação. E aqui no nosso serviço ministerial a mesma coisa. Se a gente não pegar aqui o princípio de Deus, a base que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus chamou Josué, fez uma promessa para Josué: Josué, você será bem sucedido na obra. Josué, eu estarei contigo. Josué, ninguém vai poder te resistir nenhum dia da tua vida. Mas para isso, ser forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. O cristão, ele precisa meditar na palavra de Deus, ele precisa estar forte, ele precisa estar animado. E quantas coisas não tentam nos roubar o ânimo? Quantas coisas não tentam nos roubar as forças? Tantas coisas não se levanta, amém? Às vezes não acontece do jeito que a gente planejou, que a gente esperava. Mas aí que você tem que mostrar que você está determinado a fazer aquilo acontecer, determinado a fazer aquilo dar fruto, determinado a fazer a obra do Senhor, independente a luta, independente do desafio, amém? Deus disse para Josué: esforça-te e tenha de bom ânimo, amém? Então o cristão, ele tem que ter essa determinação dentro dele. É como um carro sem combustível, ele não anda, hein? Assim como um carro sem combustível não anda, um cristão, se ele não tiver essa determinação dentro do seu coração, uma determinação para superar os obstáculos, para ultrapassar as barreiras, ele não vai ser bem sucedido, ele não vai sair do lugar, ele não vai avançar, ele não vai prosperar.
Então não é que Deus não estava com ele, é que Deus falou: Josué, eu estarei contigo, mas é importante que você tenha forte, que você tenha coragem, que você esteja disposto, que você tenha bom ânimo. Deus está falando: Josué, não vai ser fácil. Deus falou: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não foi fácil, Moisés, 40 anos pelo deserto, não foi fácil. Então Deus falou: Josué, não vai ser fácil para você, mas há segredos para você ser bem sucedido, há segredo para você concluir a obra que eu vou te dar. Então Josué falou: quais são os segredos, Senhor? Ser forte, ser corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite, então somente farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos? Então nunca desista, não olhe para trás, tenha determinação. Jesus foi até o final, ele declarou: está consumado, está concluído, está realizado. Veio luta, veio adversidade, veio opositores, mas ele falou: eu venci o mundo. Você não vai conseguir ser bem sucedido se você não conseguir vencer o mundo. Você não vai ser bem sucedido se você não conseguir vencer a sua própria carne, a sua própria natureza. Você não vai ser bem sucedido na obra do Senhor se você não vencer o pecado. Então, o líder cristão, ele precisa estar determinado a vencer. Paulo declarou: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele declarou: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas, porque dentro de mim há uma determinação. Eu sou mais que vencedor. E ele no final ele conclui: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele terminou a carreira como um homem mais que vencedor, mesmo porque ele foi determinado. Quantas pessoas começam algo até com muita disposição, até com muita vontade, mas desiste pela metade do caminho, abandona aquilo que Deus entregou na sua mão para ele fazer. Amém? Então, quando Deus te der algo para fazer, seja determinado: vou concluir, amém? Vou realizar, vou fazer, vou cumprir, vou terminar com êxito essa carreira, vou terminar com êxito esse ministério, esse departamento que Deus me entregou. Amém? Então, quando você estiver desanimado, quando você estiver fraco, você precisa fazer algo. A gente colocou o exemplo da pessoa que está desanimada ali. A pessoa estava tão entusiasmada antes, se envolvia tanto naquilo, agora está desanimado. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo. Você precisa tomar uma injeção de bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo, porque senão você não vai finalizar aquilo que Deus pediu para você concluir e fazer. Amém? Deus não se agrada em pessoas inconstantes. Devemos ser obreiros perseverantes, determinados a realizar tudo aquilo que Deus coloca em nosso cuidado. Olha o que diz aqui em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? O reino do céu, a obra do Senhor, ela é feita com força. Quem alcança resultado é aqueles que se esforçam. E aqui está falando de João Batista. João Batista, ele surgiu ali no Rio Jordão, pregando o Evangelho. Ele tinha tanto ânimo, tanta disposição de servir a Deus, que ele abriu mão de toda a sua vida, toda a sua história. A Bíblia não fala sobre ele. Ele só fala quando ele nasceu, primo de Jesus. Mas depois já nos fala quando ele está adulto, aí nos mostra o quê? Uma pessoa determinada a realizar a obra do Senhor. Aquele que aceitou o chamado dele, aquele que creu no chamado dele, aquele que estava ali para preparar o caminho do Senhor. E ele pregava o Evangelho. E ele pregava com tamanha ousadia e coragem, né? Ele exortava as pessoas que estavam equivocadas, erradas. Ele levava as pessoas a se arrependerem, deixarem o pecado. Ele estava tão disposto ao Senhor que ele negava a sua própria natureza, a sua carne, a sua vontade. Ele passava no deserto orando, clamando ao Senhor. Ele se alimentava com os recursos que tinha ali mesmo. Ele estava determinado a cumprir o chamado dele.
E ninguém calou a boca dele, ninguém fechou a boca dele. Ele foi preso, foi encarcerado, e lá mesmo ele continuou anunciando que Jesus era o Senhor, continuou pregando o Evangelho, continuou fazendo a obra do Senhor. Ele deu a sua vida pela obra. E agora a Bíblia está nos falando que precisamos fazer da mesma forma, com esforço, com coragem, com renúncia, estar disposto ao Senhor, disponível para o Senhor. É isso que Deus está procurando. Amém? Obreiros que estejam com essa disposição, determinado a realizar o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Jacó aprendeu a não desistir da bênção. Ele estava determinado a receber a bênção do Senhor. Lá em Gênesis 32, 26. Devemos estar determinados a conquistar as promessas de Deus para as nossas vidas e ministério. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para o seu ministério. Mas acabamos de ler nesses dois versículos, nesses dois pontos aqui, que é necessário ser forte, corajoso, que é necessário ter disposição, que é necessário ser conquistado como aqui falou, com esforço. Aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Agora vemos aqui Jacó. Jacó estava determinado a mudar a sua situação, mudar a história. Ele tinha um passado de derrota que envergonhava ele, mas ele não aceitou. Não aceitou quando ele não deixou o passado dele, o erro dele, determinar quem ele era. Não, ele falou: há uma chance, há uma maneira, eu posso mudar a história. E aí, quando ele descobriu que através da oração, através de estar aos pés do Senhor, ele poderia clamar, ele poderia pedir um milagre, ele poderia pedir a bênção para o Senhor, foi o que ele fez. Ele foi determinado a mudar aquela situação. É o que Deus está nos falando, no chamado, no ministério, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos ter esse mesmo esforço. Precisamos estar determinados a não permitir aquele mal vencer, não permitir aquela situação, trazer a culpa sobre as nossas vidas para sempre. Precisamos estar determinados a mudar a nossa história. Você está determinado a mudar a sua história? Você está entendendo que recursos virão para você no seu chamado, no seu ministério? Mas para isso você precisa estar determinado a tomar posse, determinado a pagar um preço, determinado a chamar a bênção de Deus para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Amém? Então vemos que para ser um obreiro é necessária essa atitude. Essa atitude aqui, está determinado a não recuar, está determinado a vencer, está determinado a avançar, está determinado a conquistar as promessas de Deus. Amém? Daniel escolheu, ele determinou não se contaminar. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Determinação é uma opção. Você quem escolhe permanecer da mesma maneira ou mudar o quadro da sua história, assim como fez a mulher do fluxo de sangue. Amém? Você precisa ser determinado. Amém? Você está determinado a mudar o rumo da sua vida? Está determinado, amém, a dar um basta a essa situação? Mas é uma escolha. Sabe que é uma escolha? Daniel, diz que ele decidiu não se contaminar. Foi uma escolha dele, uma opção. Então é uma escolha sua. Você pode determinar se você vai ser um obreiro bem sucedido ou não, se você vai ser um canal de bênção ou não, se você vai ser disposto a pagar o preço ou não, se você está disposto a imitar os passos de Jesus, querer ser grande no reino do céu, sendo menor, servindo. Amém? Você pode mudar a história. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 58. Vamos achar lá, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, amém? Então esteja sempre constante e firme na obra do Senhor, sempre constante e firme. Paulo está nos revelando aqui como Deus quer nos ver na sua obra, firme e constante, amém? Você precisa se manter firme e constante na obra do Senhor, amém? Não pode desistir, não pode parar, porque se parar numa correnteza, o que acontece? A correnteza vai te esperar? Não, a correnteza vai te levar para trás. Então, o quanto você já tem alcançado, né? O quanto você tem conquistado com Deus, a sua salvação, né? A comunhão com Ele, né? A sua compreensão, o seu conhecimento, o seu amor, os seus milagres, seu testemunho. Mas se você desistir, você perde tudo isso. Se você parar de lutar, se você parar de se alimentar com a palavra, se você parar de orar, se você parar de manter a comunhão, você perde tudo isso. Todo esse brilho, toda a glória de Deus, toda a presença de Deus na sua vida. Se você desistir, você perde. A correnteza vai te levar para trás. Ou seja, você vai ter perdido o seu tempo, perdido anos, dedicação, amor pela obra, zelo pela obra. Aquilo que você conquistou, você vai perder. Então Deus está falando aqui nessa palavra, irmão, seja sempre firme e constante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a nossa recompensa não será em vão. Ou seja, se não parar, se não desanimar, se não perder o bom ânimo, você sempre vai ser recompensado. Jesus declarou: grande é a obra, mas faltam os trabalhadores. E Ele declarou: é necessário orar para que Deus envie outros trabalhadores. Se você tiver essa disposição de fazer a obra, Deus vai te usar. Mas você precisa ter essa disposição e ser sempre constante, ser firme. Se os outros desistirem pelo caminho, se os outros não quiserem mais se envolver na obra, continue firme e constante, sabendo que você está fazendo para o Senhor a obra, sabendo que você à disposição, Ele vai te fortalecer. Mesmo dia que você estiver fraco, desanimado, Ele vai falar: eu conto contigo, sou eu que estou te fortalecendo, eu te dou força para você ir. E Deus vai te manter, Deus vai te sustentar, e Ele vai ser o teu combustível para você não desanimar, e você vai estar sempre constante e firme na obra do Senhor, firme na obra do Senhor, sem recuar. Então é necessário você ter essa disposição, permitir Deus colocar essa determinação dentro do seu coração, de não olhar para trás, de se envolver com a obra, de acreditar que Deus te escolheu, que Deus te chamou e que Ele quer te ver firme e constante na obra do Senhor, amém?